E aí, segundo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Vamos continuar a nossa aula hoje, né? Vamos falar sobre o contexto histórico. Na aula passada, falamos sobre o contexto histórico, o início do que foi a sociologia, principalmente da parte mais do início do Brasil, a ideia que se tinha do Brasil como um lugar exótico, né? Como um lugar misterioso, né? A ideia que foi passada do Brasil, que por mais que hoje, muito tempo depois, a situação tenha mudado um pouco, mas ainda existe para muitos essa ideia do Brasil como um lugar exótico, um lugar diferente, um lugar misterioso, um lugar bem chamativo, tá? O Éden do mundo, digamos assim. Tá certo? Então vamos lá. Nessa aula de hoje, do contexto histórico, nós vamos já pegar a sociologia propriamente dita aqui no Brasil, da década de 30 até a atualidade, né? Falando de alguns importantes sociólogos, né, que tiveram importância não só para a sociologia, mas para a sociedade brasileira, influenciadores da sociedade, transformadores da sociedade, agentes sociais, agentes políticos, né? Pessoas que tiveram um papel importante na formatação, no entendimento, na compreensão da sociedade brasileira a partir dos seus estudos, da relevância das suas obras. Beleza? Vou abrir o slide aqui para ficar mais prático. Então, vamos lá. Então, contexto histórico 2. Né? A década de 20 e a década de 30. Aqui, né, a sociologia já começa a ter, uma cara. Né? Só lá na década de 40 é que ela passa realmente a ser a sociologia acadêmica, de faculdade, de estudos, especificamente, né? Muita coisa na aula passada foi muita coisa não era nem traduzida e foi traduzida, né, para o Brasil. Teve importante o Claude Lévi-Strauss, né, que tratou muito da questão cultural, mas foi importante, né, nessa criação da sociologia enquanto uma ciência, certo? Mas não significava dizer que não existia a sociologia como uma ciência, né? Ela não tinha essa questão acadêmica, mas já existiam os pensadores, já existiam correntes de pensamentos que avaliavam a sociedade dessa forma, certo? Então, na década de 20 e década de 30, os pensadores desse período buscavam interpretar o Brasil retratando a ligação que o país tinha com o passado colonial. E aí, é importante que até o final da década de 30, esse continuou sendo o objetivo principal de estudo da sociologia, a formação cultural brasileira, a relação do Brasil colônia, né, com as configurações sociais, com a organização da sociedade, a relação do Brasil colônia com a coroa portuguesa, com a cultura portuguesa, né? Na aula passada falou que, inclusive, comentei com vocês que, inclusive, questiona-se muito o fato da cultura brasileira ter sido segmentada, desculpa, ter sido selecionada, os portugueses, né? Eles meio que selecionaram o que eles iam fazer história, o que eles iam divulgar, o que eles iam difundir. A cultura indígena, a cultura dos negros que vieram escravizados, elas foram abafadas, muito disso foi abafado, foi retirado da história, consequentemente deve ter se perdido. Então, questiona-se muito essa identidade brasileira como não sendo algo espontâneo, que foi algo condicionado, certo? E na década de 20 e 30 continuou com esse estudo, né? Tanto que é uma coisa muito conhecida para o meio científico essa formação cultural brasileira, porque teve exaustivos estudos sobre isso, certo? Configuração social da época, destacando destacadamente a forma europeia de conceber a vida e as relações sociais. Então, foi o estudo de como a sociedade europeia influenciou na formação, na organização, na criação das relações sociais da colônia do Brasil e se promoveu, perdurou, desenvolveu junto com a sociedade essa visão, né, essa forma de conceber a vida baseada no que os europeus
pensavam, né? Inclusive aí, ó, os autores dessa época buscavam perceber a forma de pensar do brasileiro como descendente de invasores portugueses. Isso foi uma coisa que ficou muito clara a partir dali, né? A gente, provavelmente vocês ainda estudaram nisso, né? Que o Brasil foi descoberto, digamos assim, mas muitos historiadores, a partir do momento que começam a entender melhor a história do início da colonização do Brasil, mudam um pouco dessa ideia de descoberto para invadido, para invasores. Porque para eles, os portugueses, eles invadiram o Brasil, porque já existiam os índios. E não foi só o fato deles estarem aqui. Por quê? Porque, de alguma forma, eles como é que eu vou dizer? Alienaram a questão cultural dos índios, os negros escravizados, né? Eles que vieram no Brasil, eles também tiveram alienadas as suas questões culturais. Então, eles não deixaram que a coisa, segundo, claro, a opinião de alguns estudiosos, né? Alguns sociólogos, eles não deixaram que o Brasil se desenvolvesse naturalmente. Ele foi condicionado a isso, ele foi moldado dessa forma, certo? Os invasores portugueses que carregavam em si o modelo social e religioso europeu, certo? E aí tem alguns dos mais importantes sociólogos, tá? Francisco de Oliveira Viana. Esse aqui era interessante, né? Eu não lembro se eu falei não sei se está no slide da frente, mas o Francisco de Oliveira Viana está até destacado aí, por quê? Porque foi um dos que estudou, né, esse início aí dessa relação da formação da sociedade, mas era um sociólogo que apoiava o racismo, né? Tinha uma teoria de que o problema do Brasil era a miscigenação, era a mistura de índios com negros, e brasileiros e europeus, né? Então ele pregou, né, defendeu até fechamento das fronteiras e digamos, uma reorganização em que fosse feito um projeto de embranquecimento da população brasileira. Então, eu acho interessante ele vir no material, e eu deixo esse destaque, para vocês entenderem que os sociólogos não tinha como você ter estudos diferentes da sociedade que estava vivendo, de ser influenciado pela sociedade que estava vivendo, certo? Então, o Francisco José de Oliveira Viana foi um importante sociólogo, teve obras importantes sobre a formação da sociedade brasileira, mas hoje seria uma obra extremamente questionável, talvez cientificamente, talvez não, com certeza uma obra cientificamente rejeitada, refutada, pelo fato de entender a superioridade, a supremacia da raça branca, isso em detrimento das outras raças, mas foi influente na sociedade, a sociedade da época da escravocrata, ela apoiava isso, em geral, a maior parte da sociedade apoiava isso, as pessoas tinham isso como natural, como normal, né? E ele está destacado justamente por isso, teve esse papel importante, mas tinha essa função de que hoje, se fosse, essa função, não, desculpa, essa opinião, se fosse no dia de hoje, com certeza seria bem polêmica, tá? Caio Prado Júnior, né, vai se focar muito mais na questão da relação econômica, da importância da economia, né? Sérgio Buarque de Holanda, né, vocês já ouviram falar, inclusive é um dos que determina como os portugueses como invasores e não como descobridores do Brasil, e o Gilberto Freire, né, que é tido como um dos mais importantes sociólogos do século XX, mundialmente falando, certo? Então, a sociologia brasileira proporcionou importantes mudanças, importantes conceitos, importantes questionamentos à sociedade, a ponto de ser mundialmente conhecido, né, no caso do Gilberto Freire. Tá bom? A década de 40 e 60, né, nesse período, a sociologia passou a fazer parte obrigatoriamente do currículo de vários cursos universitários. Aí foi a questão que foi difundida realmente a sociologia, como eu disse, tinha essa questão de ter poucos textos em português, então começou aí a produção literária, né, da sociologia brasileira, a partir daí, do momento que ela se torna uma disciplina obrigatória, principalmente, né, nos cursos da área de humanas. Tá? A pesquisa social nesse período tratou de questões relacionadas à teoria e método em ciências sociais, ou seja, a execução da teoria, certo? Esse método em ciências sociais era criar,
né, uma teoria que podia ser executada, que poderia ser desenvolvida, que poderia ser, como é que eu vou dizer, vivenciada pelas pessoas, transformar a teoria na prática. Porque não adianta ficar falando aqui de métodos sociológicos se eu não consigo mostrar para vocês que isso na prática é possível, que isso é perceptível no nosso dia a dia, por exemplo. Tá? O folclore, né, a mobilidade social, literatura e arte, destacadamente o tema das relações étnico-raciais. Ainda prevalecia muito essa questão das relações étnico-raciais. Então, podemos colocar aí que do início da produção literária sociológica no Brasil, certo? Até a década de 60, o que permeou foram as relações sociais, culturais e étnicas. Mesmo já na década de 60, isso ainda foi muito forte. Mas, nesse momento, já começou a dividir um pouco mais. Especificamente no final já da década de 60, o foco era justamente na questão étnico-racial e a questão dos afrodescendentes, a influência que os afrodescendentes tinham na formação cultural, social, política, religiosa do Brasil. Beleza? E aí, um destaque especial para o Vitor Nunes Leal, que traz um estudo muito importante sobre o coronelismo. O coronelismo, você provavelmente já estudaram essa história, era uma prática política muito comum no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, perdurou mais até, né? E os coronéis, na verdade, eram pessoas politicamente muito importantes, que tinham muito dinheiro também, muita influência política, e eles determinavam o rumo da política, eles escolhiam quem iriam governar, escolhiam desde presidentes a governadores, prefeitos, então esses era muito comum. Então eles decidiam que eles tinham os currais eleitorais, eles tinham um poder político muito grande e um poder cultural muito grande. As pessoas respeitavam muito, não por considerar que fosse bom, mas na maioria das vezes até por medo, porque eles tinham práticas bem, digamos assim, duras, bem rígidas, bem autoritárias, bem ditatoriais mesmo, de exercer esse poder. Certo? Um destaque especial para Florestan Fernandes, e aí vocês vão ouvir falar muito dele quando se falar da sociologia brasileira, né? Foi um grande sociólogo, né? É um grande sociólogo, na verdade, né? É um grande sociólogo, né? Tem uma obra riquíssima, que se trata da teoria crítica. O que é essa teoria crítica, Rogério? A teoria crítica traz justamente a importância de você ter elementos e comparar, certo? E identificar, começar a dar saída, porque até então a sociologia não se preocupava muito em dar saídas, em criticar, em afrontar, digamos assim, em determinar o pensamento, as condições, as ações. Era muito mais na questão de explicar, entender e explicar. A partir do Florestan Fernandes, a teoria crítica, passou-se a questionar, a discutir sobre, especificamente, a desigualdade social e as suas causas, os seus motivos. Esse, sim, digamos assim, que foi o ponto de separação, né? Já caminhando para a década de 70, final da década, início da década, já caminhando já na década de 60, 70, né? Já caminhando para uma mudança. O Brasil, nesse momento, né, passou, entre outras coisas, por uma ditadura militar, então estava muito recheado de transformações, de mudança, que era um campo muito fértil para qualquer sociólogo, né? É considerado um dos maiores sociólogos brasileiros, ele é, segundo a lei 11.325-24, considerado o patrão da sociologia brasileira. Então, foi por quê? Porque quebrou aquela linha que a sociologia seguia até então, né? De focar muito na questão da formação cultural, social brasileira, as influências étnicas, culturais, né? E aí passa para a sociologia crítica, abordando a desigualdade social, as suas causas, criando uma reflexão sobre o que é a desigualdade social, as causas, os efeitos e as consequências dessa desigualdade. Certo? Década de 60 e 80, né, marcando a sociologia brasileira, os anos 60 trouxeram modificações políticas e culturais, aí entra o que eu falei para vocês da ditadura militar, por exemplo, aí muda, né, nesse período o foco, já tem a questão do Florestan Fernandes, e já muda o foco um pouco
da sociologia, né, por conta da condição social, cultural, política, né, que o Brasil vivia, né, passa a focar mais nesses três elementos aí, os direitos civis, os direitos políticos do cidadão, passa a se preocupar em se manter esses direitos e fazer com que o cidadão entenda que tem esse direito e exerça esses direitos, certo? A partir da década de 60 buscavam os direitos políticos e sociais, direito político, direito de votar, participar ativamente dos processos eleitorais e direito a candidatar-se, direito civil, liberdade, igualdade e propriedade, e os direitos sociais, moradia, saúde, educação e segurança. Influenciado, né, pelo momento que o Brasil vivia. Então, a ditadura militar, por exemplo, ela, como é que eu vou dizer? Ela criou um campo muito forte, fértil para a sociologia trabalhar, para os sociólogos trabalharem. Por quê? Porque era um momento de insegurança nacional, certo? Era um momento em que a sociedade estava muito dividida, porque sempre que se fala da ditadura militar, é importante ressaltar que existia uma parte da sociedade que era contra, mas uma parte da sociedade que era a favor, que se manteve ali no poder durante aquele tempo, que fomentou isso, que estabeleceu-se daquela forma que prosperou, apoiando, sendo a favor da ditadura militar, enquanto outros buscavam a retomada, né, do que já tinha sido suprimido, que eram os direitos políticos, civis e sociais. A ditadura militar rompeu essa atuação da sociologia e de outras ciências com concepções de liberdade. Liberdade entre aspas, porque existia, por exemplo, a censura. Né? Todas as obras que eram publicadas passavam pela censura, pelo crivo da censura. Então, quando eles consideravam que não era importante, que não era correto, que ia contra aquilo que eles acreditavam, eles censuravam e não deixavam que isso fosse produzido. Então, essa liberdade, entre aspas, porque era uma liberdade mesmo condicionada. A ditadura impôs à sociedade uma dinâmica de coação às manifestações, principalmente as que contrariassem as estruturas governamentais. Ponto. Explicou, né, exatamente o que eu falei. Tá certo? Tranquilos? E ainda, né, década de 60 e 80, e aí levou, né, a sociologia, os sociólogos, a participarem da vida política. A sociologia passou a ser mais importante, passou a ser uma ciência dos acontecimentos sociais, ou seja, uma ciência da atualidade, uma ciência do momento, da transformação, certo? Social, principalmente nos anos 80, o que levou, inclusive, os sociólogos à atividade política. Esses que estão aqui citados foram sociólogos que participaram ativamente da fundação e do início dos trabalhos desses partidos políticos. Florestan Fernandes, né, do PT, Darcy Ribeiro, do PDT, e Fernando Henrique Cardoso, né, esses três são exemplos, do PSDB, esse sendo ainda, digamos, mais destacado politicamente, chegando, né, foi o ministro do início, né, pôs em prática, na verdade, o Plano Real, né, o que criou uma grande importância nacional para ele, e acabou chegando a presidente da República. Daqui a pouco falo um pouco mais sobre ele, certo? Então, na década de 80, as classes populares, vistas como oprimidas e passivas, tomavam consciência da situação e da necessidade de reivindicar melhores condições de vida e trabalho. Ou seja, era um momento totalmente diferente. Hoje, e aí nós vamos ouvir falar muito, da minha geração, de vocês, com certeza também vai ouvir muito falar dos pais de vocês, dos avós de vocês, que viveram esse período da ditadura militar. E muitas vezes essas gerações posteriores são cobradas. Ah, porque vocês têm tudo mais fácil, porque vocês não tiveram que passar pelo que nós passamos. Por quê? Porque a situação do Brasil era outra. Eles passaram por isso para proporcionar para nós o que nós temos hoje. Então, a nossa geração vai passar por coisas diferentes para proporcionar para vocês o que vocês têm hoje. E esse ciclo vai constantemente sendo executado. Certo? E aí, uma parte específica aqui do Fernando Henrique Cardoso, é o que eu falei, importante sociólogo contemporâneo, seja por sua obra, seja pelo exercício do cargo mais importante da nação, foi presidente do Brasil em 94 e reeleito em 98. E a crítica que se faz ao Fernando Henrique é porque era um sociólogo, fomentou sua vida a partir das suas questões sociológicas, especificamente muito mais voltada para a questão econômica, era um cara que tinha um conhecimento, é um cara que queria matar o povo,
é um cara que tem um conhecimento econômico muito grande, né? Tem obras importantes como economista, né, também. Mas, quando ele chega ao poder, né, causa uma certa frustração, porque muitas pessoas acreditavam, o sociólogo está chegando ao poder, é um pensamento de movimento esquerdista, foi a base dele, por mais que ele estava num partido considerado de direita, mas foi a base dele, o movimento esquerdista, e ele chegou ao poder, né, ao cargo mais importante do Brasil, e se autoproclamou como neoliberal. Né, o que causou uma crítica muito grande, uma decepção às pessoas que acreditavam nesse potencial dele como, digamos assim, a base da formação, ser um esquerdista, e quando chegou ao poder, né, tinha muito mais influência da questão econômica do que da questão sociológica, ideológica, e ingressou por esse lado do neoliberalismo, né, causando uma certa frustração para alguns, mas causando muitas vantagens e surpresas boas para outros, certo? Na atualidade, a sociologia muda um pouco, né? Ela passa a cuidar de temas mais específicos, deixa as questões, até porque já tem sido muito estudado, mas não abandona, ela diminui e passa a abordar temas mais específicos, temas mais atuais, que se encaixa, é importante que vocês entendam que a sociologia tem que se encaixar no momento da sociedade. Não adianta a gente ficar aqui querendo criar obras para estudar lá atrás, né? Já tem muita obra, não é que não seja importante, mas a sociologia hoje ela tem um papel de transformação social. Então, no início, ela se preocupava em explicar o que tinha acontecido, né? Entender. Depois, ela passa a ser mais crítica, e hoje cobra-se da sociologia, a função da sociologia, o papel da sociologia, ser ativa, né? Criar ações, criar opções para as transformações sociais, certo? E aí hoje os temas violência, droga, gênero, sexualidade, saúde, indústria cultural, religião, consumo e globalização, a maioria desses aqui nós já falamos, inclusive, já abordamos, né, nas nossas aulas. E aí um destaque especial para o Fernando Perucci, Sociologia da Religião sob uma influência weberiana, consegue juntar a ideia do Max Weber, né, inclusive da questão do protestantismo, né, da ética protestante e espírito capitalista, mas consegue juntar a sociologia, né, do Max Weber a uma exposição, digamos assim, mais voltada à religião, né, influenciada pelas ideias do Max Weber. Né? É muito importante porque a religião é um tema, está aí em cima como um tema das abordagens da sociologia na atualidade. E o Roberto da Mata, que é considerado, né, um dos grandes sociólogos do Brasil, tem influência em outras áreas da sociedade também, não só na sociologia, na educação, também em outras áreas, né? E para mostrar a relevância dele, né, enquanto sociólogo, enquanto influenciador das transformações da sociedade, da organização da sociedade, pensamento da sociedade, né, esse dado é importante, é considerado, é tido como o cientista mais citado em trabalhos acadêmicos no Brasil, segundo o levantamento da Unicamp. Então, mostra que, de alguma forma, a sociologia prosperou, né? A sociologia tem que cumprir esse papel. Hoje não basta mais apenas o sociólogo mostrar as mazelas, digamos assim, as questões, o desequilíbrio da sociedade. Ele tem que estudar, ele tem que mostrar, mas ele tem que dar sugestões, ele tem que dar opções para a sociedade evoluir e passar por esses momentos. Certo, galera? Cara, era isso, tá? Rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver com alguma dúvida, estou à disposição. Né? Nas aulas online, a gente tira alguma dúvida que vocês tiverem, mas estou lá no grupo à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até a próxima.